Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre o fato do governo federal ter deixado as PMIs de fora do decreto de regionalização que regulamenta o novo marco legal do saneamento, justamente em um momento em que o país mais precisará dessa forma de estruturação de concessões e PPPs. Mas deixa eu dar um passo atrás e explicar o que caracteriza as PMIs, uma vez que nem todo mundo na nossa audiência pode ter conhecimento mais profundo sobre isso. As PMIs é simplesmente um processo pelo qual um ente privado desenvolve estudos necessários à estruturação e modelagem de uma licitação e de um contrato de concessão ou PPP. Participam das PMIs geralmente empresas que investem e operam aqueles serviços objeto da PMI. Então, por exemplo, uma PMI no setor de saneamento, as empresas que participarão desse processo de desenvolvimento dos estudos são empresas privadas que operam, que investem no setor de saneamento. Esses estudos feitos por essas empresas privadas são apresentados ao poder concedente, nesse caso os municípios ou entidades regionais, com uma contribuição para a modelagem das PPPs e concessões. Essa forma de estruturação de estudos foi muito usada no Brasil entre os anos de 2005 e 2014. Diversos projetos importantes foram, naquela época, estruturados por meio de PMI. Por uma série de razões, particularmente pela desestruturação de várias empresas privadas no setor de infraestrutura, que passaram a ter como pauta principal a sua sobrevivência e não mais o crescimento, o mercado de PMIs terminou minguando nos últimos anos. Mas acho importante e relevante perguntar por que é tão importante que o decreto admita as PMIs. Em um contexto em que diversos contratos de programa pelo país estão se tornando precários e irregulares, porque as empresas estatais que operavam esses serviços não se mostraram capazes de fazer os investimentos para a universalização do serviço de saneamento, esse país terá certamente nos próximos 3 a 4 anos a maior demanda por estudos de estruturação de contratos de concessão e PPP no setor de saneamento. Os entes estatais que fazem ou contratam esse tipo de estudo, BNDES, Caixa Econômica Federal, ou os órgãos multilaterais que também fazem isso, IFC e BID, por mais que tenham crescido nos últimos anos, as suas áreas de estruturação, de concessão e PPP, não terão braço para lidar com toda a demanda de estruturação de concessões e PPPs nos próximos anos. Por isso, me parece absolutamente essencial que o decreto sobre regionalização do setor de saneamento preveja a PMI como uma forma adicional de estruturação de concessões. Mas acho importante explicar exatamente o que disse o decreto sobre a contratação de estudos por titulares do serviço de saneamento. Contratação de estudos para a estruturação de concessões e PPPs. O decreto foi alterado em 1º de abril, o decreto sobre regionalização, em 1º de abril, para definir as condições em que os municípios cujos contratos de programa fossem declarados precários e irregulares continuariam a receber recursos federais. O efeito da declaração de precariedade e irregularidade dos contratos de programa é a perda pelo município do direito de receber recursos onerosos ou não onerosos da União e das entidades que ela controla, como por exemplo a Caixa e o BNDES. Mas o decreto criou uma válvula de escape. Se os titulares do serviço, os municípios ou entidades regionais, adotarem medidas para a regularização da situação precária e irregular, eles continuariam recebendo recursos federais. E o que é que o município ou entidade regional tem que fazer para provar que está adotando as medidas em direção à regularização da situação da prestação do serviço de saneamento naquela área? Ele basicamente tem que provar que contratou estudos para modelagem, para a estruturação de uma licitação de um novo contrato de concessão PPP. Mas como sempre aqui, o diabo está nos detalhes. Ao definir a forma de provar que foram contratados os estudos, o decreto deixou de fora as PMIs. O decreto não previu a possibilidade de município ou entidade regional se manter regular para efeito da percepção de recursos federais, comprovando que iniciou a PMI. O decreto fala apenas na possibilidade do município ou entidade regional comprovar sua regularidade por meio da contratação de entidades federais de fomento, como BNDES e Caixa, da contratação de órgãos multilaterais, como IFC e BID, e da contratação de empresa privada habilitada junto ao BNDES ou Caixa para prestar o serviço de estruturação de contratos de concessão ou PPP de saneamento. Vejam que o que chega mais perto das PMIs
é autorização, né, para que empresas privadas habilitadas junto ao BNDES e Caixa possam ser consideradas, né, como a contratação dessas empresas possa ser considerada como algo que torna o município regular para efeito de receber os recursos federais. Mas essas empresas são empresas de consultoria que assessoram o BNDES ou assessoram a Caixa realizando os estudos. Elas não são operadoras de saneamento. E as PMIs são um instrumento para que as operadoras ou potenciais operadoras do setor de saneamento possam desenvolver os estudos, contratando ou não consultorias e contratando consultorias de acordo com o seu crivo e não com o crivo do BNDES, que aliás, né, do BNDES e Caixa, que aliás nunca foram, em minha opinião pelo menos, parâmetro de melhor prática na seleção de consultores. Portanto, o decreto impediu os municípios e entidades regionais de usar a PNI como forma de desenvolvimento desses estudos exatamente em um contexto em que o país vai precisar de todas as formas de estruturação de projetos para contratar concessões e PPPs para atingir as metas de universalização no novo marco legal de saneamento. Isso cria mais um gargalo, mais um risco para o risco de não atingirmos a universalização do serviço em 2033 e 2040, como prevê o novo marco legal de saneamento. Municípios e entidades regionais que não consigam fechar com BNDES e Caixa ou com multilaterais possivelmente vão ficar para trás. É preciso mudar isso. É preciso mudar o decreto para permitir que os municípios comprovem a sua regularidade por meio da contratação de PMI e, com isso, dar mais chances, mais possibilidades dos nossos municípios eventualmente conseguirem atingir a meta do novo marco legal, que é a universalização dos serviços em 2033 e, se não for viável, até 2040.